Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Coopera TI. Eu sou Ismael Casagrande, sou MVP em Azure e o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês como que a gente pode criar máquinas virtuais no Azure em Linux utilizando chaves de SSH para poder autenticar essas máquinas virtuais. Vou criar as máquinas virtuais de duas formas diferentes. Vou criar uma aqui inteiramente pelo portal do Azure e a outra forma que eu vou criar com vocês é através dos comandos, linha de comando do Azure CLI. Beleza? Vou começar criando aqui no portal, que é o mais simples, é o mais comum, todo mundo já conhece, mas eu vou fazer ela passo a passo com vocês. Então aqui eu vou criar um grupo de recurso específico para essa primeira VM. Então eu vou criar aqui um novo grupo. VM001, ist-us, revisar e criar, criando. Grupo de recurso criado, vou no grupo de recurso, máquina virtual, vou criar uma máquina virtual nova, escolher o grupo de recurso VM001, vou colocar aqui o nome da máquina VM001, ist-us, vou botar sem zona de disponibilidade, vou colocar aqui como standard, vou botar o Ubuntu Server mesmo para poder criar esse usuário, vou criar uma máquina standard B2MS, tá? Aqui tá padrão aqui, vou criar bem padrão aqui a nossa máquina virtual. E aqui vai ser a diferença, né? Ao invés de eu criar um usuário e senha, eu vou usar uma chave pública de SSH para poder autenticar na minha máquina virtual. Vou criar aqui o Coopera TI como usuário. Vou avançar. Ignorar aqui a recomendação. Standard. Rede. Vou avançar também. Vou tirar essa opção. Quando eu mando criar a máquina virtual, ele pede para poder gerar e baixar essa meu par de chaves aqui, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é baixar as chaves criadas para depois ele fazer o deploy da VM. Então, eu já clico aqui em download, ele vai baixar um arquivo chamado .pem, né? Então, dependendo do sistema operacional que a gente vai trabalhar, a gente vai utilizar o arquivo PIM como ele está agora, ou vamos ter que editar esse arquivo e transformar ele num outro formato para poder utilizar dentro do Windows, por exemplo. Eu vou mostrar como é que a gente faz isso em seguida. Vou só esperar a máquina fazer o deploy dela aqui, e assim que fizer o deploy eu volto com vocês, beleza? Bom pessoal, então máquina virtual criada aqui, vamos lá no recurso para dar uma olhadinha nele. Então aqui está aqui o recurso criado, se a gente estiver no grupo de recursos aqui eu vejo todos os recursos criados. Então vamos acessar essa máquina e ver como é que a gente pode fazer, tá? Dentro do Windows, como é um arquivo .pim, né, o .pem, e vou pegar esse arquivo, vou abrir um aplicativo chamado PutGen. Eu vou dar um load aqui no arquivo. Vou escolher aqui todos os arquivos, vou vir aqui em download, vou achar o arquivo o .pem que foi criado. Então aqui ele me mostra a chave pública e eu vou salvar a chave privada. Então vou salvar a chave privada dentro do meu lab. Coopera TI portal, por exemplo, né? Então vou criar essa chave aqui. Chave criada. Vou acessar através do put agora. Então vou vir aqui, vou pegar minha máquina virtual, copiar o IP dela. E vou atribuir aqui o certificado para fazer a autenticação, ok? Então vou pegar aqui, cooperati.portal, dar um open, ele vai pedir a confirmação, pede qual usuário que eu vou logar, e, a princípio, tudo certo, a máquina virtual está logada sem utilização de senha, somente utilizando uma chave, né, de SSH para poder fazer essa autenticação. Beleza? Então esse é um formato que a gente pode criar a máquina através do portal, totalmente através do portal. Então agora a gente vai ver como cria isso através do CLI. Diferente dos vídeos anteriores que eu mostrei aqui pelo Cloud Shell do próprio portal, vindo nessa opção aqui em cima,
Vou mostrar para vocês como fazer a conexão do terminal do Windows 11, por exemplo, com o Cloud Shell. Tá? Então, quem já tem o terminal instalado, né, só vir aqui em terminal, vai ter essa opção aqui de Azure Cloud Shell. Quando eu acesso essa opção, ele pede aqui para se logar num browser, eu copio essa URL aqui, coloco aqui no meu browser, por exemplo. Tem essa chave aqui que eu posso copiar daqui também. Coloquei o código aqui, avancei, escolho a conta, ele vai fazer login lá no terminal. Se eu tiver mais que uma assinatura, ele vai pedir para escolher qual assinatura que eu devo utilizar. Então a gente já cai aqui diretamente no terminal, aqui, né, no Azure CLI. Assim como fizemos no vídeo anterior a esse, vamos criar essa máquina virtual toda em cima do Azure CLI. Vamos ver como é que a gente consegue criar essa VM utilizando a geração de chaves SSH para poder fazer a autenticação. É um pouquinho diferente da parte do portal, então eu vou criar aqui para vocês agora. A primeira coisa, né, é criar um grupo de recurso. Group create -- resource group rgvm002, por exemplo, vai ficar igual a outra máquina. Localização east-oeste, beleza, e criar a máquina virtual agora. Então az vm create -- resource group rgvm002 -- name image. Eu vou instalar um Ubuntu também, então eu tenho duas versões de Ubuntu para instalar aqui, a 22.04 e a LTS. Vou instalar a LTS para ficar igual ao outro. Admin username, vou criar o usuário, né? E agora vem a diferença, né? Então eu vou botar aqui para ele gerar a chave SSH. Então eu fazendo isso, ele já vai criar essa minha máquina virtual com essa imagem e já vai deixar pronto para poder utilizar ela, beleza? Então assim que terminar esse deploy dessa máquina, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então beleza, máquina provisionada aqui já. Então a gente vai ver que ele é um pouquinho diferente agora, o provisionamento dessa máquina. Eu consigo acessar ela através do Azure CLI para poder fazer a geração de uma nova chave ou poder... na verdade, a gente vai adicionar uma nova chave pública dentro da nossa máquina virtual, né? E eu vou fazer isso através do Azure CLI mesmo, tá? Com a conta logada, eu vou vir aqui, SSH, coopera TI, arroba o IP público dessa máquina. E vai permitir que eu me logue nessa máquina. Mais uma vez eu vou usar aqui o putgen para gerar uma chave pública e privada para colocar nessa máquina. Então eu vou vir aqui, ao invés de fazer um load de uma chave para poder gerar ela, eu vou gerar do zero aqui, né? Então eu vou aqui, é só movimentar o mouse dentro dessa área aqui que ele vai gerar um código para gente, aqui uma chave pública e privada, né? Então aqui eu tenho, nessa área aqui eu tenho a chave pública, e eu vou salvar minha chave privada. Então esse arquivo que eu vou salvar para fazer o uso dele. Então eu vou criar aqui como coopera ti-cli. E aqui eu vou copiar esse código todo. Vou voltar aqui na minha máquina virtual. Vou acessar aqui o arquivo de configuração aqui do SSH, que é esse cara aqui, o Authorized Keys. Vou editar ele, vou vir no final da linha, vou inserir uma nova linha aqui. Vou salvar o código. E agora sim, eu posso ignorar isso aqui agora. E eu vou abrir aqui o meu put novamente. E vou acessar a minha máquina virtual usando essa nova chave que eu acabei de criar aqui, né? Vamos lá, 74...
E vou aqui selecionar aqui dentro de autoria de credenciais. Coopera TI, opa, criei o número errado aqui, mas cooperati.cli. Não abrir, vai pedir para aceitar. Qual que é o usuário que eu vou utilizar. E então aqui eu acessei a máquina virtual usando a chave que acabamos de criar. E tá tudo certo então, né? Então temos os dois formatos para provisionar essas máquinas. Esse aqui é um deles. Então a gente pode fazer pelo portal ou pelo CLI, vai funcionar da mesma forma. Então vocês podem optar pela forma que acharem mais interessante. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Até o próximo vídeo, um abraço e tchau, tchau.